Vamos lá? Boa tarde, meu caro Max. Boa tarde aí a todos, a essas pessoas maravilhosas de Itabira, de Minas, do Brasil, que está do mundo, estão curtindo esse Festival Internacional Literário de Itabira, mais do que necessário na terra desse poeta, que é um dos ícones da poesia na língua portuguesa. A gente tem um festival de tamanho e magnitude. E mais ainda, a alegria toma conta, pelo menos de mim, acredito também de Max, por esse convite da gente estar expondo um pouquinho aqui algumas ponderações em perspectiva histórica e literária sobre a importância de Cervantes e sua obra Dom Quixote de La Mancha, assim também como a gente pegar toda uma reflexão em torno da produção artística de Portinari e a poética de Drummond, que é um dos objetivos, principalmente da ocupação. Para aqueles que não conhecem Itabira, foi muito linda e realizada na Praça do Areão, um importante espaço público da nossa cidade. Meu caro Max, seja bem-vindo. Meu Deus, que honra, meu Deus do céu. Eita. Joaquim, eu já passei lá na ocupação, na entrada da cidade, né, com o Drummond, como nosso Cicerone, né, grandão, bonitão na entrada da nossa cidade. Aí, para quem estiver chegando em Itabira, lá direito está tendo essa ocupação maravilhosa. Então, eu já fiz tantas vezes aquela passagem por lá na verdade, dá vontade de ajoelhar o tempo inteiro e agradecer. Então, eu tenho aqui, à primeira vista, que agradecer ao nosso querido Renan pela oportunidade, né, de estar junto aqui, de você, meu grande amigo, historiador Joaquim. Ontem a gente esteve no museu também, né, com a meninada aqui das escolas, para conhecer, né, o novo espaço no Museu do Ferro de Itabira também. Mas, hoje, especialmente, estaremos falando do Fidalgo. Ah, falei bonitinho, Joaquim. Do Fidalgo Dom Quixote de La Mancha, porque é fantástico, né? A história, né, como a gente fala do Cervantes na literatura, é tão grandiosa, o maior, né, vamos pôr assim, né, do que do Camões, do Shakespeare, né? E quando junta esses três, né, Portinari e Carlos Drummond de Andrade, meu Deus do céu, é uma coisa assim que você fica até com vergonha de falar, né, Joaquim? Porque é tão estudado e tão bem feito a ideia que a gente fica com vergonha de falar bobagem, né? Mas a gente vai falar aqui pelo coração, porque a gente vai conversar aqui hoje é pelo coração mesmo, e dizer para vocês que é uma grande honra sempre estar com o Joaquim aqui. Mas eu queria começar nossa live, nossa aula aqui, no início do livro. Se você me permite, Joaquim. Então, começa assim o livro. Ó. No lugar de La Mancha, de cujo nome não quero lembrar-me, vivia, não há muito tempo, um fidalgo. Aê! De lança, desculpa, encabido a darga antiga, rocim fraco e galgo corredor. Ah, como não lembrar de Drummond, cara? Quando eu nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra. Meu Deus! Meu Deus, eu acho que tem tudo a ver, né? Quando Drummond lança o poema de Sete Faces, e quando a gente vê o Portinari com suas cores, né? Vamos pôr assim, o que é aquilo, aquelas coisas. Eu entendo perfeitamente o que é ser artista para essa galera, né? E aí, de novo, num lugar de Itabira, senhor Joaquim Olegário e Maxandro Ferreira, estamos aqui hoje para falar um pouquinho dessa cavalaria, né? Que nós temos a honra aí de poder falar um pouquinho, né, Joaquim? Joaquim vai disparar para a gente aí um guia para nós, né, Joaquim? Só para a gente poder falar um pouquinho aí. Max, e antes de dar continuidade a Uhum. tal perspectiva, a tal abordagem, é importante frisar, principalmente, que a gente não está falando apenas do Cervantes, do Portinari e do Drummond, que já daria, sim, correr aqui em vários momentos, né? Não somente nesse momento específico, também dando ênfase a outros dois elementos que são muito importantes, né? Tudo bem que estão dentro de um plano ficcional, que é o próprio Dom Quixote e o Sancho, mas Sim. são quatro elementos, cinco elementos, né? Que, de certa forma, eles vão estar trabalhando, né? Eles vão estar aí no processo, vamos assim dizer,
de um momento muito específico, pode parecer distante, a questão cronológica da vivência de Drummond e de Portinari, que inclusive são contemporâneos. Drummond nasce Sim, em 1902, Portinari em 1903, e a gente acaba refletindo em um Cervantes que está produzindo todo um aparato ficcional numa transição de eras, né, historiográficas. Aí a gente está falando do medievo para a modernidade, que isso. tem uma pegada social muito por detrás e muito forte, muito arraigada, assim como também a obra artística, né, do campo das artes plásticas do Portinari, que vai ter essa roupagem também, assim como o Drummond, que em 45, apenas a título de exemplo, lança a Uhum. Rosa do Povo, que também talvez seja a Nossa. grande obra aí dessa perspectiva social drummondiana. Não te Beleza? atrapalhando, Joaquim, mas lembrando que a gente fez uma palestra dessa com a professora Sandra, lá na Igrejinha do Rosário, sobre o barroco em Drummond, né? Exatamente. Né? Então, lembrando aí, lá desde do Cervantes até hoje, então, lembrando, igual você falou, né? Esse período aí de transição lá do século XVII, não é isso? Eu falei bobagem, Entre não, né? 16 e 17, né? Isso. E aí, Exatamente. imagina essa quebrada de heroísmo, né? Que dá a própria. Vamos colocar aqui a palavra mais bonitinha aqui, que te rende aqui uma homenagem ao pícaro, né? Ao herói pícaro, que é o Quixote, né? E você vê esse herói pícaro se desdobrando, né? Num grande herói, né? Evidentemente representado por Portinari e Drummond, que a gente tem a gente escolheu algumas coisas para falar aqui, né, João? Exatamente, meu caro. E assim, quando eu falo dessas rupturas também, né, dentro da produção literária do Cervantes, enxergando de maneira bastante crítica todo esse processo transicional e utilizando propositalmente a figura desse fidalgo, né, dava Isso. ênfase a todos esses romances de cavalaria, que dentro de um contexto renascentista, vamos assim dizer, né, a própria busca por um individualismo, a própria busca mesmo da perspectiva social já naquele momento da burguesia em ascensão, faz com que Religiosidade, né? Religiosidade em conflito. exatamente, há um contraponto aí, exatamente, para mostrar exatamente o quê? Essa nova era, né? Esse novo momento que vem se escrevinhando, vem se consolidando dentro desse processo histórico, assim como nesse salto cronológico, quando pegamos Adorei, a adorei. influência de Dom Quixote na obra de Portinari e nas perspectivas, né, literárias de Drummond, a gente também está passando um período, sim, muito peculiar nessa Uhum. conjuntura histórica. Sobretudo, aí puxando um pouquinho para o cenário político, que não tem como se desprender, por mais que a poesia, a literatura como um todo, as artes plásticas, em alguns momentos ela tem um certo desprendimento em algumas ocasiões, mas ela também está arraigada dessas relações, da crítica das relações de poder, que no caso de Portinari e Drummond a gente não pode esquecer, não um vínculo profundo, não um vínculo, vamos assim dizer, cristalizado, mas uma Uhum. certa influência mesmo de novas ideologias que começam a se solidificar ao longo do século XIX e tem esse momento muito peculiar no Brasil, né? Aí dentro do contexto da década de 30, década de 40 e década de 50, forçando um pouquinho a barra aqui, porque é o contexto histórico da Guerra Fria, Isso. sobre Não uma dá certa, para não pegar esse contexto todo, né? Tem que. exatamente, uma certa depreciação mesmo da postura desses artistas relacionados, de novo, a uma questão social. A questão social ela acaba sendo vista como algo depreciativo, ideologicamente falando, e que até hoje, né, qualquer apontamento que a gente fale de uma estrutura que vise uma certa reflexão mesmo sobre mazelas que vivemos no Brasil de ontem e de hoje, em alguns setores, infelizmente, ainda são ainda E o depreciativos. bacana também, né, Joaquim, como que a gente hoje, você vê uma obra de Portinari, por exemplo, e já que você estava falando, de novo, vou fazer o salto às avessas cronológico, voltando para o Renascimento, de como que a ideia de perfeição estética, né, proposta pelo Renascimento, no século XV, XVI também, né, como que hoje a gente vê uma obra de Portinari, e até mesmo Drummond, né, que não tem aquela estética apesar de abrir com um soneto, né? Ah, isso é muito bom. Então começa, engraçado isso, né? Então essa ideia de deformação, quando você vê uma obra do Portinari, por exemplo, você não pensa na ideia de perfeição mais. Então você já olha a obra do cara com aquela beleza peculiar do que é a obra, entendeu? E aí, engraçado, eu vou começar até a falar um pouquinho disso para você entender. Que o primeiro, né? Vou pôr na sequência aqui, desculpa atrapalhar um pouquinho, mas o Drummond começa com o soneto da loucura. Então, ele começa com a obra esteticamente perfeita, que é o soneto, mas a ideia da loucura como algo deformado. Entendeu?
Então, isso é muito bom e vai junto com aquilo que você está falando, né? Mesmo com esse salto, né? Cronológico, essa anacronia, vamos pôr assim, que é legal, né? Desculpa aí, filho. Que isso? Eu empolguei, desculpa, eu Olha, empolgo. forma Ô, nenhuma, galera, cara. desculpa, eu empolgo. É Vai. porque nessas nossas ponderações, nessas reflexões em torno, né, desses três ícones aí, da literatura espanhola, da literatura brasileira, e claro, das artes Uhum. plásticas no Brasil e mundial, né, em todos eles, vamos assim dizer, é, eu acho que o mais importante que a gente tem que trazer aqui, pelo menos em uma roupagem não somente estética, mas como eu disse, ampliei o conceito, né, mas uma roupagem também política e social, enxergar essa obra com esse pano de fundo. Enxergar por detrás, nas entrelinhas de uma produção drummondiana, na produção de Portinari, e no caso do Cervantes, essa crítica em relação a uma situação de coisas que eles apontam exatamente o quê? Pelo menos um diagnóstico sobre essa realidade e a potencialidade desse diagnóstico como reflexão de uma mudança. O E o próprio desafio, né, Joaquim? desafio, Que eles foram desafiados no sentido de assim, o Portinari fazer os desenhos para a obra, né, em homenagem ao Cervantes, e o Drummond como que ele teve essa expertise também, né, de fazer homenagem ao Portinari, amigo Portinari, né? Isso é inclusive, muito legal. tem até a pintura, né, que Portinari faz para Drummond, né, Isso, tá, nossa, exatamente mostrando essa relação, uma relação de amizade, uma relação de reconhecimento mútuo é, em torno da produção de cada um, e que também, digo para você, uma relação também, não somente os dois, Portinari e Drummond, a gente pode citar aqui o caso também do Graciliano Ramos, que é contemporâneo também, sim, que tem essa pegada na busca da sua obra, da sua poética, né? Manuel Bandeira, João Cabral de Melo Neto, Ariano Exatamente. Suassuna, meu Deus, E é uma esses caras vão galera. fazer o quê? Vão utilizar da arte como elemento e Isso. como ferramenta de uma reflexão social também, que é muito importante. Que faz parte da segunda fase modernista, né, João? Essa arte engajada, né? Essa Exatamente. arte Isso é social, né? muito importante na contemporaneidade, ler Drummond, Nossa, ler Ramos, usufruir esteticamente de Portinari e, quiçá também, né, até como elemento dessa ponte cronológica, também nunca deixar de abandonar tais reflexões nossa. importantes desse período que a gente está falando, em torno de Cervantes também, que é muito A imagem legal. até que você está apresentando aí para a galera que está nos acompanhando aí, você vê essa. Me parece muito pertinente dizer, né? Parece um Pégaso, né? Sim, Engraçado, né? O Sancho Panza e a figura esguia do Don Quixote na frente aí. É fantástico. E, de novo, né, lembrando, igual você falou do Graciliano Ramos e a obra Vidas Secas, né? Esse sol aí tem, nossa, é lindo demais. Do lado esquerdo aí você tem também a lua, né? É muito bom, o sol e a lua, né? Essa antítese que também é barroca, né? sim. Vamos E lá? você pode até falar mais do que esse que vos fala sobre as duas fases, né, do próprio Don Quixote, né? Parece que tem a fase maneirice e a fase barroca, né, também, né? Nossa, É bem aí interessante você também. arrasou. Não, exatamente, né? Como que a habilidade estética literária do Cervantes deixa ele exatamente nesse, vamos colocar assim, nesse panteão, né, de uma das referências do Renascimento mesmo, né? Essa figura esguia mesmo, essa Dentro é desse contexto característica histórico do só. maneirismo mesmo, essa ideia de esguio, né? Isso é verdade, Exatamente. verdade, verdade. Agora Interessante. você arrasou, ué. Deixa eu puxar aqui para você aqui, meu caro. Aí eu já antecipei a ideia que eu estava falando no início lá, né? Que quando nós colocamos o trechinho do começo do Don Quixote, né? Com o poema de Sete Faces de Drummond. Não tem como não concordar, né, cara, que tem tudo a ver, né? Eu acho até que o Drummond não me deixa mentir através dos seus versos, né? Quando começa lá, né, num lugar mancha e aqui embaixo quando nasci um anjo torto. Isso é muito bacana, né? Quando você faz essa relação intertextual. Não sei se é pertinente, o que você acha, João? Muito, muito pertinente. Gosto muito dessa essência, desse diálogo de uma essência literária É, mesmo, da condição do indivíduo, tá justamente reportando, né, a pessoa tais perspectivas. E no caso do Drummond, essa questão do ghost mesmo, que também nossa, faz essa referência mesmo, desse lugar de fala num elemento exatamente o quê? Na qual ele vive exatamente uma depreciação de perspectivas que estão atreladas justamente nesse olhar mais criterioso em relação ao outro, sobretudo esse outro, que passa por um processo de depreciação econômica, social, e que, de certa forma, eu enxergo como uma denúncia também. Não deixa de isso, e ser. engraçado, o negócio falou assim do Don Quixote, por exemplo, ser visto, né, como um louco, né, uma coisa assim.
descabidamente, já não cabendo, descabido no sentido de não cabendo mais nas novelas de cavalaria, aquela ideia dele, né? E o Drummond, quando fala, vai ser Ghost na vida, né? Eu acho que foi isso que o Don Quixote fez, né? Né? Nas suas desventuras, né? Ele foi ser Ghost na vida, né? Isso é muito legal, né? Exatamente em torno da busca do tópico também, né? Que é bem importante Nossa! também. Toda essa perspectiva que a gente está citando aqui, né? Isso. Aí você tem uma imagem bacaninha também, né? Que você está vendo aí. O próprio Portinari, né? Fazendo a pintura, né? É uma imagem muito legal, né? Você pegar, como é que você fala isso no sentido mais da palavra histórica, né? De um momento, o fazer, né? O O ator, fazer né? O fazer histórico mesmo, é porque o é fazer importante. histórico, isso. Nessa nossa aula, conforme eu até havia apontado no início, acho que o principal objetivo é a instrumentalização. A instrumentalização a partir de que sentido? A partir do sentido de, ao abordarmos, mesmo que de maneira bem seminal, aqui nessa nossa abordagem, esse bate-papo, que não deixa de ser uma aula, Fragmental. exato, É. mostrar justamente essa instrumentalização no campo das artes plásticas. Ou seja, ao falarmos de Portinari, dá para falar sim de denúncia social. Ao falarmos de Nossa. Portinari, dá para falar sim de uma perspectiva social na qual há esse diálogo cronológico, dessa ponte cronológica. Ao falarmos de Drummond também, a gente está falando de denúncia, a gente está falando de uma perspectiva política, a gente está falando de uma reflexão sobre a importância desse papel do artista, muitas vezes, nesse cenário de deturpação, vamos assim dizer, em alguns setores da sociedade, do que ele está vivenciando, tanto o Portinari como o Drummond, quando eles fazem essa ponte. E sempre lembrar, no meu caso, que trabalho com história, o contexto dessa produção. A gente está falando de um momento em que esses caras estão saindo, primeiro, de uma Segunda Guerra Mundial. Isso. A própria produção de Cervantes, e no imaginário da qual ele retrata nas romances de cavalaria, também é um cenário extremamente belicoso, um cenário conflituoso, e que acaba o quê? Aguçando esse refinamento literário. A gente está falando, no caso de Drummond e Portinari, de uma saída exatamente o quê? De uma realidade nazi-fascista com a Segunda Guerra Mundial. E logo já, em 45, e já chegando na década de 50, eles estão saindo, na realidade brasileira também, de um Estado ditatorial. Por mais que o Drummond, em determinado momento, né, tenha esse desprendimento com essa realidade política que o Brasil vivenciou até 45, antes disso, ele tem um papel muito importante no Ministério da Educação e Saúde do Gustavo Capanema, mas Isso. ele tem uma criticidade, ele enxerga a importância dele como funcionário público, como artista, como Sim. intelectual, isso é muito importante a gente frisar, mas, ao mesmo tempo, antes de ser apenas um panfletário, tanto Drummond como Portinari, eles têm talvez uma relevância maior do que a panfletagem, justamente por expressar na sua poética e nas artes plásticas essas questões que são tão caras para a sociedade brasileira na Inclusive, né, contemporaneidade também. o estudo, né, estudos de Drummond, evidentemente, faz referência a ele o conflito eu e o mundo, né? E vai dividindo, né, nas 4 fases desse conflito, que a gente nem fala o conflito, mas a gente fala uma antinomia, porque não dá para separar mais o eu e o mundo, né, Joaquim? Você vê que em Drummond a poesia dele não se separa. E o eu e o mundo são 2 coisas, né? Ao mesmo tempo, né? Vamos pôr assim. Imagino que nessa época histórica o conflito seja ainda maior, né, em relação à Segunda Guerra e tudo mais. E lembrando toda hora sobre a questão do ato de Dom Quixote de tentar fugir, né, vamos pôr assim, desse mundo, fazer uma literatura catártica, né, o Cervantes, quando cria, né, as aventuras e desventuras do Quixote, ele, na verdade, a ideia de salvar donzelas, né, de Dom Quixote, de encontrar outras terras, encontrar, salvar, além de nós, ser herói dele mesmo, né? E esse ser herói da gente mesmo bate muito com o que o Drummond fala de ser ghost na vida. Muitas vezes a gente é ghost na vida, é torto, errado, mas é a nossa salvação, não é verdade? Então você vai ver isso muito na arte do Portinari, né? Quando ele produz aquelas obras, inclusive lembrando aqui que você falou, né? Quando eu lembro Vidas Secas de Graciliano Ramos, os retirantes de Portinari não saem da cabeça da gente. Né? Exatamente. Então, Criança Morta, de sim, Portinari também.
Exatamente. Você traz algumas observações aqui, né, Max, sobre essa Isso. importância não apenas da contemporaneidade do Cervantes, mas como que ele influencia todo um processo histórico relacionado Nossa. exatamente às manifestações artísticas, que inclusive chegando em 56 com o Portinari fazendo essa série. Chancela o que você falou, né? Mesmo distante temporalmente, mesmo anacrônico, é mais de 400 anos, né? Exatamente. Tem essa E ponte que a gente aí? estava falando, essa Aí, relação de estreiteza entre os dois. essa obra é Por exemplo, engraçado, Joaquim. Eu achava que quando eu via essa obra do Portinari em homenagem a Drummond, que está aí na tela, eu achava que ele era verde, cara. Engraçado, né? Mas as cores que ele usa, como é que é legal, né, cara? Como é que ele mistura essas cores para dar esse acinzentado, né? Aqui eu não saberia falar daqui, mas a ideia do sisudo, né? isso. E E como também combina com o período também, um período sisudo, né? Um período de exatamente, indefinição, bem né? expressivo, né, também, né? Toda essa atmosfera que ele carrega na pincelada dele também. Acho Nossa. bem peculiar mesmo. No É ele Portinari, pintar para um amigo não deve ser fácil, não, né? não, com certeza. Você captar. E aí a ideia Drummond, também da exposição, né? Que a gente tem a honra de estar aqui, é justamente isso, né? É o Drummond, né? Quando lança um livreto com 21 poemas, alusivos às obras, né? Que o próprio Portinari, que a gente estava vendo aí, fez lá. Né? Isso é muito legal, assim, no sentido de novo, né? Parece um grito, né? Não sei se a palavra seria isso, não, né? Mas me parece mais como se fosse um grito. Eu imagino que pegando a esse. metáfora do grito, eu também volto à questão do É, contexto. Os caras estão escrevendo, seja nesse momento de uma depreciação do que são os pressupostos ideológicos no cenário político, e que isso acaba sendo representado na poética e na pincelada de Portinari, e posteriormente também, já Portinari não vivenciando isso, já falecido, mas Drummond pegando todo um cenário da década de 60 e 70 de uma outra roupagem política no porque Brasil. quando fala o livreto, dá a ideia de pasquino, né? Exatamente. Né? Isso, aí eu, na hora eu penso assim, né, fantástico sobre isso, né, com essa é a primeira obra, né, essa aí, salvo engano, ela é a primeira obra, que A o série. chama Quixote, o Sancho e Portinari, né, o Quixote, né, o Sancho, né, do Portinari, e aí o Drummond vai fazer o soneto, né, e aí seria o soneto da loucura que a primeira Aqui, ó. isso, aí, meu Deus, Vamos ô, lá, eu Joaquim. leio uma estrofe e você lê Ah, outra. não, Pode ser? lê para Tá nós que bom. eu vou desmaiar. Você sabe que eu choro. Vai, vai, vai. Soneto da Vai. loucura, Quixote e Sancho, de Portinari. A minha casa pobre é rica de quimera. E se vou sem destino a trovejar espantos, meu nome há de romper as mais nevoentas eras, da qual tenta Polim, o rei dos Garamantás. Rola em minha cabeça o tropel de batalhas, jamais vistas no chão, ou no mar, ou no inferno. Se da escura cozinha escapa o cheiro de alho, o que nele recolho é o olor da glória eterna. Donzelas a salvar, há milhares na terra. E eu parto, e o meu rocinho, corisco, espada, grito, o torto é endireitando, herói de seda e ferro. E não durmo, abrasado, e janto apenas nuvens, na férvida obsessão de quem enfim a bendita idade de ouro e sol baixe lá das alturas. Meu Deus, Joaquim. Volta, 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 volta. Vou voltar aqui pra você. Meu Deus. Cara, o que eu vou falar disso aí, né? Primeiro, as minhas lágrimas são verdadeiras, né? E donzelas a salvar há milhares. Mas eu acho que a donzela verdadeira que a gente não deveria deixar de salvar seria a nossa liberdade de expressão. Exatamente. Né? Porque Exatamente. nesse período que você está falando para a gente aí não era fácil, né? Não era fácil. E hoje é um dia muito simbólico também, né? Porque quando a gente fala dessas representatividades de prêmio, eu sei que não é o escopo é, do que é a temática que a gente está trazendo aqui, né? De uma maneira mesmo superficial, mas relevante. Uhum. Lembrarmos que esse ano, né, o Nobel da Paz foi entregue a dois jornalistas que justamente trabalham em prol da liberdade de expressão. Lembrando que liberdade de expressão ela não é simplesmente a ideia de que você possa depreciar minorias, depreciar indivíduos, mas sim a sua liberdade de ter um posicionamento político, artístico, jornalístico, de uma produção intelectual em que vigore os pressupostos de uma democracia que esses caras lá atrás, de novo, através da poética, através das artes plásticas, trabalhavam
em prol desses elementos, né, meu caro Isso. Max? Eu queria só aqui encerrar nossa conversa aqui, que é rapidinho nosso bate-papo hoje, só para a gente abrir para outras coisas que virão nesse Fli Itabira, né? Mas o primeiro terceto, o terceiro verso, quando o Joaquim, com essa brilhante vamos por sagacidade dele, fala sobre a ideia do Ghost, né, que ele falou anterior, fala assim, ó, o torto endireitando, Volta né? essa ideia. Não dá para errar, né? O Ghost do Drummond, né? Herói de seda e ferro. Não dá para não deixar de falar sobre o torto endireitando, lembrando das pinturas pinceladas do Portinari também, e também a ideia do herói, né? Da gente estar numa cidade de ferro, a gente ter essa ideia de não cabeça baixa, né? Porque uma coisa importante para a gente também, né, Joaquim, é levantar a cabeça sempre, mas a gente não tem medo também de abaixar a cabeça, ser humilde, né? Mas a ideia de que a gente é de ferro mesmo, mas não só aqui de Itabira, mas toda a nossa nação foi forjada assim, né? E nesse período aí que nós perpassamos de maneira bem rapidinha aí, que é o período de contexto e de produção do Portinari mais Drummond, a gente percebe que vale a pena a gente não esquecer que a arte e a literatura, elas são, apesar de muitas vezes catárticas, né, no sentido de fuga da realidade, elas são o nosso maior meio de gritar, o maior meio de dar uma postura, né, diante de uma sociedade que às vezes a gente acha que não tem jeito, mas tem sim. Esse momento é um grito. Esse momento é o nosso panfleto. Né? Exato. Beleza? Meu caro, muito bom estar Valeu? com você. Esse bate-papo. Agradecer demais a FIT Itabira. Vida longa, FIT Nossa. Itabira, muito longa mesmo. É muito importante esse tipo de manifestação, é muito importante esse tipo de projeto, justamente para isso que a gente está falando. Para o grito sempre ser o quê? Escutado por várias pessoas e cada vez um número maior sobre a importância desses caras como Drummond, como Portinari, como Cervantes. Obrigado a todos. Eu que agradeço. E sejamos Don Quixotes, né? Com as suas andanças, mesmo às vezes sem direção, mas com objetivo. Nós temos o objetivo de ser feliz, né, Joaquim? Exatamente. Foi Beleza? apenas assim, para tentar aguçar, sobretudo os Isso. alunos de escola pública, das escolas privadas, ou seja, qualquer um que esteja vendo esse vídeo aqui, essa breve live, que aguce a vontade mesmo de conhecer as obras desses três elementos, vamos assim dizer, que já estão aí, conforme eu disse no início, no panteão aí do E a universo nossa amizade é verdadeira também, artístico, né, né? Joaquim? Eu acho que isso transparece também que a literatura é história. Não existe literatura sem história, não existe história sem a literatura, e a gente sempre tem que fazer esse bate-bola para dar certo. Eu convido todos vocês a participarem das outras lives que aconteceram aqui, as outras mini-aulas, né, vamos pôr assim, dos outros colegas, e não esqueçam de ir lá na exposição, a ocupação. Vale muito a pena, o mapinha é fantástico, o mapinha, você juntando os pontinhos ali, eu achei fantástico, eu achei que realmente eu não me sinto merecedor de tanto carinho do pessoal da FLI Itabira para comigo, mas para esse rapaz que fala, seu Joaquim, que é um grande historiador, é fantástico, isso aí, bater pau. Vida longa, Aflit! Valeu, gente. Valeu. Obrigado, Max. Um abraço para você. Sempre te amo, meu amigo. Também, filho. Vamos mais aí nesse nosso percurso ainda que é longo. Se Deus Obrigado. quiser. Amém. Com Deus.